Oi, aluno, oi, aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou passando aqui só para avisar que essa é uma daquelas aulas na qual é mais importante que você assista o que eu vou colocar no vídeo do que me ver falando, tá bom? Sobre acentuação gráfica, vamos lá. Boa aula! Muito bem. Como nós temos visto até agora, as palavras, elas são pronunciadas às vezes de forma aberta, de forma fechada, com a sílaba tônica, não é mesmo? Então, nós vimos que nós temos as vogais A, E, O e O. Então, quando a gente ouve, quando a gente pronuncia essas vogais e a vogal E, a vogal é aberta e a vogal E é fechada. Então, para marcar essa pronúncia aberta e fechada na parte escrita, né, como nós escrevemos, nós temos na língua portuguesa os sinais que são os acentos agudo, circunflexo e grave. Nós chamamos de acentuação gráfica, né? O acento agudo, ele é usado nas vogais tônicas abertas. É aquele que marca o A, E, O. E nas vogais tônicas, I e o U. Então, quando na palavra a sílaba tônica tem a vogal I, aí nós usamos aquele acentozinho agudo, que marca a força, a tônica da sílaba. Da mesma forma com a vogal U. Então, por exemplo, a palavra café, avó, tímido, rústico, tá certo? Então, depois do acento agudo, nós temos o acento circunflexo, que é aquele chamado do chapeuzinho do vovô, que a gente aprende lá no primário, né? Quando está sendo alfabetizado e tal. O chapeuzinho do vovô, ele serve para fechar a pronúncia. Ou seja, ele marca a sílaba tônica, a vogal tônica, só que fechada. Então, por exemplo, lâmpada, IP, vovô. E o acento grave é aquele virado para a esquerda. Parece o agudo, só que virado para a esquerda, que nós usamos para indicar a crase, para substituir e para juntar o artigo a e a preposição a. Então, em vez de usarmos dois as, nós usamos um a com a crase. O assunto da crase é um conhecimento um pouquinho mais avançado a respeito do uso dela, né? Mas é importante que você saiba sempre que você ouvir falar em crase, significa a união de duas vogais A. Então, uma vogal A pertence à classe de palavras preposição e a outra vogal A pertence à classe de palavras artigo. Então, na frase, no contexto, na produção textual, não se usa dois As, assim, um do lado do outro, né? Coloca o sinal indicativo de crase e isso significa que tem dois As unidos ali, representando a união de duas classes de palavras para dizer uma mesma coisa. Bom, é importante você lembrar agora a aula que a gente teve sobre sílaba tônica, classificação das palavras, quanto à tonicidade da sílaba, né? A sílaba mais forte, a sílaba tônica é a sílaba mais forte. E lembra que nós estudamos a classificação dessas sílabas tônicas, que são três: a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. Saber essa classificação é muito importante agora para você compreender as regras gerais de acentuação gráfica, ok? Então, só para lembrar, a palavra que é classificada como oxítona é aquela que tem a sílaba tônica sendo a última sílaba. A paroxítona, a penúltima sílaba, e a proparoxítona, a antepenúltima, sempre contando de trás para frente, tá ok? Bom, as regras gerais de acentuação gráfica são as seguintes.
São acentuadas todas as palavras proparoxítonas reais, por exemplo, sábado, elétrico, lâmpada, fôlego. E também tem as proparoxítonas aparentes, que são aquelas que parecem ter 3 sílabas, mas não necessariamente. Então, por exemplo, a palavra náusea, ela parece, aparentemente teria, olhando gráfica escrita, teria 2 sílabas. Mas quando nós falamos náusea, ela tem 3. Então, são as chamadas proparoxítonas aparentes. Também são acentuadas as palavras paroxítonas, ou seja, cuja sílaba tônica é a penúltima. As paroxítonas que são terminadas em L, por exemplo, túnel, têxtil, que é terminada em N, de navio, né? Então, tem a palavra hífen, elétron, tem a terminada em R, açúcar, em X, tórax. Também as palavras paroxítonas terminadas em PS, aquele encontro consonantal que nós vimos nas aulas anteriores, por exemplo, a palavra bíceps, tríceps. Tem também as palavras paroxítonas terminadas em US, vírus. As terminadas em A, mas com aquele tio em cima que faz o som de an e S, né? Então, órfã, órfãs, órfão, órfãos. As paroxítonas também terminadas em EI, que é o jockey, pônei, também no plural acentua da mesma forma, pôneis. As paroxítonas terminadas em I e S, júri, júris, dande, e também as paroxítonas terminadas em UM e UNS, que é o plural, né? Então, uns, por exemplo, álbum. Agora, nós vamos para as palavras oxítonas, que são terminadas em A e AS. Aqui nós vamos incluir os plurais, tá? Então, por exemplo, A, sofá, sofás, ES, né? Café, cafés, avó, avós, em, que é o EM, também, além, porém, armazéns. E também incluem-se nessa regra as formas verbais, que são oxítonas, que são seguidas de pronome. Então, essa parte do pronome nós vamos ver um pouco mais para frente, mas você já registra aí, por exemplo, encontrá-lo, amá-lo, perdê-lo. Aí nós vamos para os monossílabos tônicos. Lembra que as palavras também são classificadas pela quantidade de sílabas? Então, nós temos os monossílabos, que são as palavras compostas de uma sílaba apenas, por exemplo, pá, pé, pó. Aí, nós vamos para o ditongo, os ditongos que são abertos, né? Lembra que o ditongo é uma vogal e uma semivogal? Na mesma sílaba. Então, por exemplo, anéis, papéis, chapéu. Aqui, nós já estamos acentuando conforme o encontro vocálico, né? Aí, nós temos aí como exemplo de oxítonas, de ditongo, essas palavras, chapéus, herói. Aí, temos também a acentuação das palavras oxítonas, que são as monossílabas, como eu falei agora há pouco, céu, sóis, sóis, o plural de sol, né? Também são acentuados os hiatos, lembra dos hiatos? Que são duas vogais na palavra, é um encontro vocálico entre duas vogais, e aí na hora que separa, fica uma vogal numa sílaba e outra vogal na outra sílaba. Então, os hiatos I
e U, quando acontece, né, o I e U, eles são acentuados, são separados, né, na sílaba e são acentuados. Então, por exemplo, a palavra, e ele tem que ficar sozinho na sílaba. Por exemplo, a palavra saúde, sa, u, d. Nós temos o encontro vocálico hiato entre o A, que é uma vogal, e nesse caso um U, também vogal, e aí ele vai separado numa sílaba diferente. Então, o A fica na sílaba sa, o U fica na sílaba U, e logo depois seguido do D. Igual juízes, juízes. No caso das paroxítonas, que nós falamos um pouquinho antes, a gramática diz que as palavras paroxítonas terminadas em N, letra N de navio, devem ser acentuadas. Porém, as paroxítonas terminadas em N, na sua forma plural, não é acentuada. Então, por exemplo, a palavra elétron não é acentuada. Nós vamos falar elétron, escrever elétrons sem o acento. Da mesma forma, a palavra hífen, que também termina em N, quando vai para o plural hífens, ela perde o acento, tá? E os prefixos também terminado em I e também em R, por exemplo, semi ou super, também não são acentuados, tá? Eles são paroxítonos na pronúncia, na sílaba tônica, super, semi, eles são paroxítonos, mas não são acentuados porque terminam em I e terminam em R, tá? São muitos detalhes, e esses detalhes de acentuação a gente só vai conseguir mesmo decorando e parando para pensar quando for escrever e lembrar da regra para ver se é acentuado. Eu acho que a forma mais fácil de memorizar essas coisas é escrevendo, lendo, porque aí você vai memorizando, não necessariamente a regra, mas a escrita da palavra, a grafia da palavra, se tem ou se não tem acento. Aí, quando a gente não lembra se acentua ou não acentua, aí a gente dá uma olhadinha para ver qual é a regra que se aplica àquela palavra ali, tá ok? Voltando aos hiatos, acho que eu falei já, acompanhados da consoante S. Então, por exemplo, país, baús, né? E também os verbos quando vão fazer a contração com o pronome, né? Atraí-lo, possuí-la, tá certo? Aí nós tivemos a reforma ortográfica, né? Antigamente tinha acento em algumas palavras e essas palavras perderam o acento. Então, por exemplo, os ditongos ei e oi, da sílaba tônica da paroxítona, ele perdeu o acento. Então, por exemplo, ideia, assembleia, colmeia, jiboia, paranoico, antigamente acentuava, mas agora, depois da reforma ortográfica, que já faz acho que mais de 10 anos, esses acentos caíram e não são mais aceitos como corretos, né? Em nenhuma prova, nenhum exame de nenhuma origem, tá certo? Então, lembre que os ditongos ei, que é um encontro consonantal, né? Ei e oi, quando a palavra sílaba tônica é paroxítona, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima, né? Aí não leva mais acento, tá certo? Então, as palavras ideia, assembleia, onomatopeia, jiboia, tá certo? Esses acentos caíram com a reforma ortográfica. Quanto à vogal I e a vogal U, elas não vão levar nenhum acento gráfico se a sílaba seguinte for iniciada por NH. Lembra do dígrafo, nhá? Então, quando tiver a vogal I e a vogal U antes do NH, não tem acento. Então, por exemplo, a palavra rainha, bainha, cozinha, tá bom? E também não leva acento a vogal I e a vogal U se elas estiverem precedidas de um ditongo em palavra paroxítonas. O que isso significa? O que é o ditongo?
é o encontro vocálico, né, entre duas vogais, que é uma vogal e seguida de uma semivogal, ou seja, uma vogal A, E, O e U, uma dessas vogais seguidas por uma semivogal, no caso I ou U. A palavra baiuca, por exemplo, quando nós separamos, ó, B-A-I-U-C-A. Então, nós temos um encontro vocálico, temos três vogais aí, né? Então, é um ditongo, porque tem bai, na hora de separar é bai, uma vogal seguida de uma semivogal, aí hífen, U, hífen, C-A, K. Então, bai, U, K. Aí, esse U que tá aí no meio, né, ou seja, ele é precedido de um ditongo, antes do tem um ditongo, ele não leva o acento, tá bom? Também não recebe mais acento circunflexo, que é aquele chapeuzinho do vovô, que a gente aprende lá no início da nossa jornada escolar. As palavras em hiato, lembra do hiato? Duas vogais juntas, né? Geralmente, se forem repetidas, por exemplo, dois Os, né? A palavra voo, antigamente tinha o acento e agora não tem mais. Pode ser voo do verbo voar, né? Eu vou, e pode ser voo o substantivo, o voo do passarinho, o voo do gavião. Abençoo também não tem acento, tá? Porque são dois Os, aí é o hiato. Vai separar abençoo. São sílabas diferentes, aí não leva mais o acento circunflexo. Bom, no caso dos verbos, o verbo ter e vir e os seus compostos na terceira pessoa, ele também não leva acento. Só que os verbos nós vamos ver um pouco mais para frente, porque eu preciso especificar com vocês as pessoas e os tempos e os modos para você poder entender melhor a questão da acentuação dos verbos, tá legal? Existem alguns casos que são casos especiais de acentuação, cuja a mesma palavra aceita o acento aberto e o fechado, o agudo e o circunflexo, né? Mas isso nós não vamos ver agora para não confundir, vamos concentrar naquilo que é a base, que já é bastante coisa, tá? Temos também outros sinais gráficos, que são o tio. O tio é parece uma cobrinha, uma minhoquinha que vai em cima do A, normalmente para anasalar, né, a fala. Então, quando a gente fala pão, avião, mão, em cima do A tem aquele sinal gráfico que é o tio. Manhã, né, sempre quando a gente vai fazer uma pronúncia que vai sair o ar mais pelo nariz do que pela boca, nós usamos esse sinal gráfico. Põe, coração, tá vendo? São. Tem também o apóstrofo, né, esse tracinho, que geralmente nós usamos para indicar a supressão de uma vogal. O que é a supressão de uma vogal? É tirar a vogal, dizendo que ela é de alguma coisa. Isso também é usado no inglês. Então, por exemplo, a palavra Santana, ou a expressão minha alma, né, seria Santa Ana, né, seriam duas palavras, aí junta, né, Santana. Poderia, aí quando a gente fala a expressão minha alma, é minha alma, então tira o último A, né, da palavra minha, o A da palavra minha, e junta como se fosse uma palavra só, né, minha alma. Aí tem também o trema, que são aqueles dois pontinhos em cima, que nós usávamos na nossa língua, mas também com o acordo ortográfico, não usamos mais. Hoje, o trema é usado só em palavras estrangeiras e derivados. Antigamente, nós usávamos o trema, os dois pontinhos, na palavra linguiça, para marcar o lingui, né, para marcar o gui. Hoje, nós não temos mais isso, né, no português. Hoje, só usamos palavras estrangeiras, tipo o nome, eu acho que esse nome é alemão, Miller, que escreve com U,
mas tem o trema, aí muda a pronúncia para Miller, tá bom? Bom, a parte de acentuação gráfica é essa. Façam os seus esqueminhas e escrevam as palavras, repitam as palavras, essas todas que eu falei, e também as dos exercícios, para que vocês possam memorizar a acentuação, tá? O importante de tudo, no final das contas, no uso do português, é você saber escrever a palavra corretamente. Então, corretamente de acordo com as regras gramaticais. Usar o acento no lugar certo, a sílaba tônica no lugar certo. Acontece muito, principalmente nas mensagens de WhatsApp, etc., de substituirmos o R, ou colocarmos o R, ou tirarmos o R por conta da sílaba tônica. Então, por exemplo, a palavra... a pessoa está escrevendo assim, tá, entendi. Então, o entendi, ele não tem R no final, ele termina em I, né? Então, pela regra de acentuação, ele não recebe acento, ele é uma oxítona terminada em I, então não recebe acento. Só que muita gente coloca entendir, coloca o R, como se o R estivesse dando o peso tônico, a força da sílaba, né? O que é um erro da gramática e é um erro bem feio, assim. Então, precisa prestar atenção, guardar que, no caso dos verbos, a oxítona terminada em I não recebe, né, nesse caso, não recebe nenhum tipo de acento gráfico, nem nada. Então, não tem a letra R para marcar a sílaba tônica e não tem um acento gráfico para marcar a sílaba tônica. Ela é oxítona porque a gramática decidiu assim e a gente aceita que é para doer menos, né, gente? Vamos lá. Bom, atenção ao seu caderno, atenção às anotações, atenção aos períodos de intervalo entre os blocos de 30 minutos de estudo para que você possa fixar bem. E não deixe de fazer a revisão, o mapa mental, o seu resumo, tá? Para que isso vá entrando na sua cabecinha aí e fique automático, não precise ficar pensando, ok? Para estudar português é muito importante praticar a escrita. Então, escreva, leia. Quanto mais você ler, quanto mais você escrever, mais você vai lembrar da grafia correta das palavras, tá bom? Então, até a próxima aula!